Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as referências do Edgar Allan Poe na série A Queda da Casa de Usher. Se você assistiu ao vídeo anterior aqui do canal, que nós resenhamos a série A Queda da Casa de Usher com base no conto da Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, eu tenho aqui essa edição que chama Medo Clássico, publicado pela Dark Side. E se você assistiu aquele vídeo, você lembra que nós comentamos que a série da Netflix não é exatamente uma adaptação direta e específica daquele conto do Edgar Allan Poe, embora o nome da série seja o mesmo nome do conto, mas sim que o Mike Flanagan, que é o diretor e criador, fez uma adaptação geral da obra do Edgar Allan Poe, não se restringindo ao conto A Queda da Casa de Usher, mas pegando vários elementos de contos, de poemas e até mesmo do único romance que o Edgar Allan Poe, misturando e criando uma adaptação completa do Edgar Allan Poe para a série. Esse foi o ponto que mais me chamou a atenção, porque eu não sabia muito da série antes de assisti-la, eu achei que fosse uma adaptação direta do conto, e quando eu assisti eu fiquei muito surpreso. Então o vídeo de hoje vai ser uma tentativa de reunir as principais referências do Edgar Allan Poe na série, lembrando que não vai ser todas as referências, porque tem muitas, e fica de aviso também que esse vídeo vai ter spoilers, não vai ter como fugir de spoiler, porque eu vou falar muito do último episódio, que é pra mim onde tem as referências mais interessantes. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não tiver inscrição, de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo. Primeira referência que salta aos olhos quando a gente entra no site da Netflix e coloca lá, ou no aplicativo, né, no caso, e coloca para assistir a série, são os nomes dos episódios. Se você reparar, cada nome de episódio é também o nome de algum conto do Edgar Allan Poe ou faz alguma referência ao poema, né, no caso do Corvo. Então a gente tem na série nomes de episódios como O Gato Preto, O Coração Delator, O Poço e o Pêndulo, O Escaravelho de Ouro, O Corvo, Os Assassinatos da Rua Morgue e A Máscara da Morte Rubra. A Máscara da Morte Rubra, dependendo da edição que você tiver, você vai encontrar esse conto por outro nome. Aqui nessa edição que eu tenho, da Dark Side, até mostrar essa ilustração aqui novamente, ele se chama O Baile da Morte Vermelha. Então, a primeira coisa que a gente nota quando a gente vai assistir a série são os nomes dos episódios, e cada nome faz referência a um conto ou algum texto do Poe. Isso não quer dizer que aquele episódio seja uma referência, seja uma adaptação, na verdade, daquele conto ou daquele poema. Na verdade, o que o Mike Flanagan faz, ele pega alguns elementos daquele texto original, que deu origem ao título do episódio, e mescla naquela história. Então não é como se cada episódio fosse uma adaptação daquele conto ou uma adaptação daquele poema. Não. O que acontece é que elementos daquele conto, daquele poema, aparecem mesclados à história. Então isso eu achei muito legal. Então essa é a primeira referência, né? Cada episódio faz uma referência a algum texto do Edgar Allan Poe. A segunda referência, e aí essa é uma referência que pode passar mais despercebida, é que os nomes dos personagens, em sua maioria, fazem referência também a nomes de personagens de contos ou nomes que aparecem em poemas do Edgar Allan Poe. O primeiro exemplo que eu queria comentar é o advogado da família Usher na série, advogado barra capataz, né, aquele faz tudo da família, que é o Pym, o Arthur Pym. E caso você já tenha lido outras coisas do Allan Poe, em específico, o primeiro e único romance, né, que o Edgar Allan Poe publicou, que se chamava A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Ou seja, aqui o nome do advogado é o mesmo nome do protagonista do único romance do Edgar Allan Poe, né, que não é A Queda da Casa de Usher, enfim, que não tem a ver com o conto A Queda da Casa de Usher. Os nomes dos personagens também fazem referência ao universo do Edgar Allan Poe. Outros exemplos são Annabel Lee, que é uma personagem importante na série, é a primeira esposa, né, do Roderick Usher quando ele é jovem. Tamerlane é um outro nome que aparece também em poemas do Edgar Allan Poe. Lenore também é um outro personagem que aparece na série, que também é citado em poemas do Edgar Allan Poe. No caso da Annabel Lee, a referência mais direta
porque em vários momentos da série, e principalmente, né, quando o Roderick Usher é jovem, está casado com ela ainda, o personagem declama o poema do Edgar Allan Poe para ela. Então essa referência talvez seja uma das mais diretas, porque esse poema é declamado e repetido algumas vezes, né, nos episódios. Se você reparou, aquele texto que parece uma declaração de amor, né, que o personagem faz para Annabel, na verdade é uma descrição direta do poema do Edgar Allan Poe. Então aí tem as referências dos nomes dos personagens e trechos também de poemas ou textos. Um outro personagem que também tem um nome, né, dentro do universo do Allan Poe é justamente o investigador. Né? A série começa, na verdade, com a conversa entre esse investigador e o Roderick Usher. Os dois já são idosos, né? O Roderick Usher vai contar para o investigador e fazer uma confissão para esse investigador. E esse investigador na série se chama Auguste Dupin. Esse nome faz a referência a um personagem de um conto muito famoso de Edgar Allan Poe, que se chama Os Assassinatos da Rua Morgue. E um dos protagonistas desse conto justamente se chama Auguste Dupin. Então são várias referências ali na série de nomes de personagem. Acho que quase todos os nomes dos personagens que aparecem na série são tirados do universo de Edgar Allan Poe e se misturam ali nesse mar de referências que o Mike Flanagan foi colocando ao longo dos episódios. Aqui eu vou entrar no spoiler do último episódio, que é para mim onde as referências acabam ficando mais interessantes, que no último episódio, se você assistiu, acontece uma morte muito chocante, né, que é uma morte por emparedamento, e também a cena final do episódio em que a casa desmorona. Essas duas cenas são muito fortes, são muito gráficas e elas também são referências diretas aos contos do Edgar Allan Poe. No caso da morte por emparedamento, a referência é um conto chamado O Barril de Amontilado, que é um dos contos mais famosos do Edgar Allan Poe, que é uma história de vingança. O que acontece nesse conto? Nesse conto nós temos dois personagens, que um odeia o outro, e esse um que odeia o outro prepara uma presepada. Então ele leva o seu rival para um lugar muito escondido, como se fosse num porão, muito abaixo de uma superfície, tranca ele lá e empareda. Ou seja, coloca ele num cantinho de uma parede, enquanto ele está desacordado, enquanto ele deu algo ali para embebedar ele. E enquanto esse personagem está naquela embriaguez, esse que o odeia vai emparedando, ou seja, vai colocando ali os tijolos e cimento, termina, né, de forma com que o personagem não consegue sair daquilo. Então é uma morte por emparedamento. E no último episódio, na famosa noite de Réveillon, que o Usher e a irmã sempre falam ali ao longo da série, o que acontece é que esses dois irmãos na série preparam como se fosse uma vingança contra o chefe do Roderick Usher, né, o chefão da empresa farmacêutica, e naquela noite de Ano Novo, eles embebedam esse chefe, levam para o porão do prédio e também fazem aquele emparedamento. Ou seja, deixam ele ali num canto, colocam tijolo e concreto ali até o teto, de forma com que ele não consiga sair. Né? A pessoa fica presa ali para sempre. Uma morte terrível e um dos contos mais famosos do Poe, que mais uma vez se chama Barril de Amontilado, mais uma referência direta. E a segunda cena que eu queria destacar no último episódio, que também é uma referência direta e muito boa e muito bem filmada também, que é o final. Uma das cenas finais do último capítulo da série, quando o Roderick e a irmã se encontram ali na casa abandonada em que eles estão, eles morrem juntos e assim que o Dupin sai da casa e vê a casa desmoronando, é uma referência direta ao final do conto A Queda da Casa de Usher, porque no conto acontece exatamente isso. No conto, o personagem sai e fica olhando a casa, enfim, desmoronar de uma distância e os dois irmãos acabam morrendo lá dentro, né, debaixo dos entulhos. E na série acontece a mesma coisa. A casa começa a desmoronar, o Dupin sai e ali da calçada ele tem aquela cena super forte da casa desmoronando e os dois irmãos ficando lá dentro e morrendo juntos, né, morrendo praticamente abraçados. Então é uma referência direta aqui ao conto A Queda da Casa de Usher. E por último, uma referência mais indireta, mas que eu achei muito interessante. Essa referência não fui eu que peguei, eu li no blog da Dark Side, que é a editora que fez a publicação desse livro aqui, que diz respeito àquela personagem misteriosa,
que alguns acham que é o diabo, que alguns acham que é a morte, mas que o Roderick e a irmã fazem um pacto com ela de riqueza. E depois esse pacto é cobrado pelos acontecimentos que ocorrem na série. A teoria é de que essa personagem, na verdade, é o Corvo, é uma personificação do Corvo. E o Corvo, por sua vez, é um poema muito famoso, um texto muito famoso do Edgar Allan Poe. Alguns trechos dele também aparecem na série da Netflix, e a teoria é de que essa personagem, na verdade, é uma personificação do Corvo, que seria essa maldição, esse elemento aí bem fantasmagórico e obscuro. Achei muito interessante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Esse vídeo não trouxe todas as referências, porque são muitas referências do universo do Allan Poe que o Mike Flanagan colocou na série, mas são todas colocadas de uma maneira muito boa, muito fluida. Se você já conhecia essas referências, você vai assistir a série e pegar, no momento que você assistir. Mas o bacana é que se você nunca leu nada do Poe, se você não conhece nada das referências, você vai assistir a série e vai ter uma experiência completa da mesma forma, Nada fica fora de contexto. Então isso foi muito bem feito. Vale muito a pena conhecer a série, vale muito a pena ler o Edgar Allan Poe. Eu vou deixar na descrição o link de compra dessa edição que eu tenho aqui da Dark Side. Lembrando que se você comprar ou este livro ou qualquer produto naquele link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!